Eu comecei falando a vocês nessa última semana de que existem algumas experiências que nós tiramos quando estamos passando pelo vale. E aí, então, você precisa avaliar. Veja, queridos, que eu já expliquei a vocês que quando eu faço alguns sermões, e muitos desses sermões são respostas do Senhor, são buscas minhas ao Senhor de lutas que enfrentam, de vales em específico que enfrentam. Eu estava nesses 2 dias agora, lá no sítio, e o meu caseiro, ele pediu para sair e também deu um trabalho lá para mim, que quebrou lá um maquinário do sítio, e é um maquinário necessário. E eu fiquei pensando, puxa vida, Senhor, o que é que o Senhor está me mostrando? E eu tinha feito esse sermão e estava pregando esse sermão com base nessas situações que já estavam acontecendo ao longo da semana. E aí eu pedi ao Senhor, falei, Senhor, ilumina a minha mente para saber o que o Senhor quer, porque nós temos um pequeno sítiozinho e os meninos gostam do sítio, Débora gosta também do sítio, e eu também gosto do sítio, mas eu estou perdendo já o encanto. Quem tem sítio sabe o que eu estou falando, de perdendo encanto por conta dessas situações que sempre acontecem. E eu fiquei pensando, Senhor, eu estou passando por uma situação, não só lá, né, nessa questão, e está consumindo minha energia, e eu não tenho energia para destinar para isso, porque eu tenho uma série de atividades no distrito, atividades para cuidar da casa, da família, né, das coisas da família, das coisas do distrito, das questões que estou crescendo, desenvolvendo aqui com vocês, Go Six, porque também não é fácil, né, desenvolver sermões e produzir. Lembre-se que vocês todos os dias, quando pregam, vocês recebem pão fresco, pão novo. Então, esses sermões aqui eu preparo muitas das vezes nas madrugadas do dia anterior. Não sei se vocês já viram, às vezes vocês estão falando, eu estou aqui fazendo anotações, escrevendo, puxando texto, e falar nisso tem que pegar isso aqui. Puxando texto e trazendo as minhas anotações. Então, tudo isso fazem com que a minha mente vá para vários lugares. E, em específico, aconteceu esses 2 dias isso, e eu fiz esse sermão pensando nesse vale que estava tendo lá no sítio. Eu falei, puxa, será que alguns de nossos irmãos do Gol Six também poderão estar passando por algum vale, poderão estar enfrentando alguma dificuldade? Se estamos enfrentando dificuldade, o que que o Salmo 23 tem a nos dizer? Então, eu comecei com vocês no domingo falando que existem sim algumas experiências que Deus nos traz quando estamos no vale. E eu pedi ao Senhor, falou, fale comigo algumas dessas experiências que o Senhor quer nos ensinar, o que que o Senhor quer falar para nós. E eu ainda estou na busca de ouvir a resposta do Senhor daquilo que Ele quer encaminhar. E aí, então, eu peguei o Salmo 23 e comecei a falar com vocês, né? Salmo 23, versículo de 1 ao 6. Começa dizendo o seguinte: o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta, nada me faltará. Mesmo que me falte, eu não sentirei falta. Seria esta a melhor tradução. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Por quê? Porque na tradução, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, dá uma ideia na linguagem portuguesa, né, na nossa linguagem, de que se eu tiver Deus como um bom pastor, tudo eu vou ter. E não é isso. Porque você já deve ter sentido na pele que você tem Deus no coração, mas você tem falta de algumas coisas. Você padece e passa por algumas tribulações. Então, a melhor tradução, ou o mais próximo do original, é: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Ou seja, vai me faltar alguma coisa, mas eu não sentirei falta porque eu tenho Deus como bom pastor. E aí vem os versículos posteriores corroborando com o versículo anterior, dizendo: Ele me faz, ele em verdes pastos me faz descansar e me leva às águas tranquilas e me guia em paz. Ou seja, o meu bom pastor me leva para lugares aprazíveis. Ele me restaura também o vigor e me conduz em caminhos de justiça, por amor do seu nome. Ou seja, ele, porque ele ama a si, ele cuida da gente também.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, mesmo que eu esteja passando por essas dificuldades, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu me prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos e unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, por dias sem fim, a tradução que essa linguagem traz. De fato, irmãos, eu comecei falando a vocês sobre esse tema das experiências que as ovelhas boas têm. Boas ovelhas serão levadas por Deus para lugares aprazíveis, como vales verdejantes e águas tranquilas, mas também poderão passar, e ela diz, mesmo que eu passe, elas poderão passar pelo vale da sombra e da morte. E aí vem algumas experiências que falei a vocês durante os dois sermões, e eu sempre faço uma pequena recapitulação para que você possa sintonizar naquilo que quero falar no dia de hoje. Primeira coisa, eu falei a vocês no domingo de que nós nos encontramos em circunstâncias difíceis por uma variedade de situações. Então, o irmão anda pelo vale, e eu quero que você perceba isso, de que você vai passar por situações difíceis. Primeira coisa, guerra espiritual. Talvez o inimigo esteja trabalhando contra você para te destruir, para te derrubar. De acordo com a palavra, ele só vem para matar, roubar e destruir. Então, boa parte dos problemas que você tem é uma guerra espiritual. Se você é um irmão consagrado, se você tem pedido perdão por seus pecados, tem trazido a presença do Senhor à tona, a sua vida, a sua família, lembre-se que a guerra espiritual, ela existe, ela é um plano de fundo de todo o sofrimento que o ser humano padece. Então, o inimigo instiga o ser humano, quer seja pela bonança, ele dá presentes para que o irmão se afaste de Deus, quer seja pelos problemas, ele também traz problemas para que também o irmão se afaste de Deus e sua vida seja mais árida, porque não é desejo do Senhor que você passe pelo vale da sombra da morte, assim como não é desejo do bom pastor levar as suas ovelhas ali. O desejo do bom pastor é o quê? Os versículos anteriores. Em vez de vales, me faz descansar e me traz águas tranquilas e me guia até a paz e me restaura o vigor. Então Deus quer que os seres humanos, os seus filhos, estejam em ambientes bons. Mas, queridos irmãos, a guerra espiritual pode te trazer os problemas que você não sabe que tem ou que você vai ter. Há também um outro aspecto que falei a vocês sobre a mão de Deus. Não somente o inimigo traz tribulação à sua vida, mas a mão do Senhor também pode permitir que as tribulações sobrevenham a você. Como é o caso, em específico, e falei a vocês, do povo judeu que estava peregrinando e sofrendo demais na mão dos seus inimigos. Deus estava permitindo que algumas tribulações chegassem até a tenda do povo dele. Por quê? Para fortalecê-los, para trazer eles para o caminho direito. Como o próprio texto bíblico diz que a sua vara e o seu cajado me consolam. Então, às vezes, Deus vai dar uma pancada. Saiba que, se não me falhar a memória, a Deus pega seu cajado e ele bate na ovelha. Para quê? Para que a ovelha fujona quebra a perna da ovelha fujona, para que a ovelha fujona não fique andando muito para longe. E isso é uma forma de garantir que aquela ovelha fujona não perca mais do que está longe do aprisco, mas não perca mais do que isso está sem a sua própria vida. Talvez Deus permita que algumas tribulações venham à sua vida para que você volte ao seu caminho, para que você esteja na sua presença. Porque senão você vai para mais distante. Quantas vezes já vimos pessoas que, quando não tinham tantos recursos financeiros em sua vida, estavam ali sendo fiéis ao Senhor, na igreja, trabalhando, apoiando a causa de Deus. Parece que, quando Deus dá alguma bênção para alguns irmãos, o irmão nunca mais apareceu na igreja. O irmão conseguiu o trabalho que queria, o irmão prosperou, o irmão cresceu. Para alguns, tem que vir alguma tribulação para que o irmão pare e pense: meu Deus do céu, essas coisas estão acontecendo aqui porque eu, de fato, abandonei a causa do Senhor.
Eu, de fato, não estou na presença de Deus. Será que você não já viu pessoas assim? Que prosperaram e pararam de ser irmãos fervorosos que eram antes? Bem, por isso falei a vocês naquela semana, naquele dia em específico, sobre a mão de Deus também guiar as ovelhas para os vales que são chamados de sombra e de morte. Também falei a vocês sobre as ações de outras pessoas. Tem problema que você se mete que não é seu problema. Teve um amigo meu que veio me pedir uma coisa e eu falei para ele, tá bom, cara, eu vou te dar, eu vou te ajudar e tal. Pá, 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 pá. Só que é o seguinte, imagine um círculo. Débora falando para mim. Imagine um círculo. Eu falei para ele, ó, o meu círculo de dentro são os meus problemas. O círculo que vai ao redor são os problemas dos meus familiares, problema da minha esposa, problema do meu parente, do pai, da mãe, são meus problemas. Problema que estão afora, ao redor, são os problemas dos meus amigos. São problemas mais distantes, é o seu problema. Você está me pedindo para eu te ajudar nisso aqui, é o seu problema. Tá bom, eu vou lhe ajudar. Só que não traga o seu problema para dentro do meu problema. O seu problema é seu problema, não é meu. Eu vou, tá tudo certo, tá tudo ok. Mas eu nunca gosto de fazer isso daqui. Mas eu vou lhe ajudar. Só que esse é seu problema. Não deixe ele virar meu problema. Eu não vou te cobrar, eu não vou ficar no teu pé, eu não vou fazer isso aqui. Eu fui falando para ele, né? Mas o problema é seu e não é meu. Então, de fato, às vezes, problemas dos outros, que são dos outros, não são nossos, vêm à nossa porta e você acaba se metendo em problema que não é seu. Você acaba se metendo em problema que não é seu. E quando você se mete nesse problema, você compreende que esse vale que você está vivendo é porque você está indo num problema que não é seu. Você está andando em caminhos tortuosos, em caminhos que são de outras pessoas. Tem amizades que você está vivendo, que você está acompanhando, que você está ali, que estão levando você à bancarrota. Lembra que o texto bíblico nos diz, né, que a palavra, né, as más conversações, elas vão corromper os bons costumes. Ou seja, o ambiente que você está, as amizades que você tem, as conversas e as piadinhas sujas vão acabar corrompendo o cristianismo que tem no seu coração, vão acabar corrompendo a verdade bíblica que tem em você, ao ponto de, por conta dessas coisas que você vê, que você assiste, que você está envolto das amizades, tirem você da rota e você vai para esse vale. Então perceba que boa parte dos problemas que temos são consequências exclusivas ali dos problemas que temos, das amizades que temos. Outra coisa que também percebo, e falei a vocês, é que não somente a gente se encontra em situação difícil por conta do próprio inimigo, nesse plano de fundo espiritual, que ele está querendo arrebentar com a gente, por causa de Deus, que às vezes permite, nos leva para algumas situações para a gente ficar mais forte, para a gente poder crescer, amizades ruins, né? Ou então pessoas, né? As outras pessoas que acabam levando a gente, porém eu percebo também que algumas pessoas enfrentam um problema por causa de sua própria rebelião. Tem gente que é rebelde. Tem gente que ouve a mensagem do Gol Six aqui, a mensagem de saúde, e tá aí a irmã Rose sempre batendo lá, tá aí, ó. Beba sua água, meu irmão, acorde, não sei o quê, sempre fala. Às segunda-feiras nós sempre temos as nossas segundas de saúde. Por quê? Porque a gente quer que você tenha mais contato com a presença do Espírito Santo. A reforma de saúde não tem por objetivo somente deixar você longevo, mas a reforma de saúde tem por objetivo fazer com que você se conecte melhor com o Senhor. Por isso, muitos dos irmãos são rebeldes na alimentação, são rebeldes no estilo de vida, não fazem o que é necessário, e esses irmãos acabam atraindo para si doenças e chagas, quer sejam na área emocional, na mente, ou mesmo no corpo. Por quê? Porque são rebeldes e atraem para você esse problema do vale. Sabendo disso, todo vale é uma passagem, eu falei a vocês, e não um destino. O vale, ele só é uma passagem. Então você está sofrendo não porque Deus quer e nem é para sempre, mas é uma passagem e não é o seu destino final. Então olhe
Nesse momento, quando você estiver lendo o Salmo 23 e o vale que você está passando, você não vai passar o tempo todo por ele. Não é o que Deus quer e nem será o final, mas sim um processo que você talvez tenha que sofrer, tenha que trabalhar nesse emprego que você está trabalhando, tenha que fazer essa coisa ruim que você não quer fazer. Por quê? Porque esse vale tem que você passar. Sabendo disso, compreendendo isso, eu também falei a vocês que Deus controla a profundidade, o comprimento de uma experiência no vale. Tudo que acontecer no seu vale, Deus está no controle. Deus está no controle das suas ovelhas. Se você se colocar como ovelha do Senhor, Deus está vendo as suas lágrimas. Deus está vendo as lágrimas por seu filho. Deus está vendo o choro seu pela situação que está enfrentando. Deus está percebendo porque Deus está no controle e está na profundidade, e está no cumprimento, e está na experiência. Saiba disso, querido irmão. Não está alheio. Você não está alheio às coisas de Deus. Deus não está alheio à sua situação. Então, quando você compreender de que parece que você está num ambiente maior, eu escrevi aqui, pode parecer maior se estivermos com uma enorme quantidade de dor. Tem gente que está passando por dor e parece que o bicho é enorme, e não é, sabe? Falei a vocês também de que quanto mais fundo o vale, maior a obra de Deus e que Deus será capaz de fazer através de você. Não tenha problema de passar pela dificuldade. Tenha problema de passar pela dificuldade sem ter a anuência do Senhor, sem ter a presença de Deus, sem ter ali as coisas do Senhor com você. Por quê? Porque mesmo que você passe pelo vale da sombra e da morte, mesmo que você esteja diante dos seus inimigos, Deus vai ungir a sua cabeça com óleo e o seu cálice vai transbordar. Então não te preocupa em passar pelo vale, te preocupa em estar na presença do Senhor, mesmo indo pelo vale. Por quê? Porque Deus vai confortar. Tem alguns irmãos que são oásis para mim. Tem alguns irmãos que são como se fosse uma fonte de água boa no meio do deserto. E esses irmãos, eles são usados pelo Senhor. Eles são fonte de força para mim. E eu vejo nitidamente essas fontes de força para mim. Quanto mais fundo você estiver no vale, maior a obra que Deus será capaz de fazer através dele. Através daquele vale, Deus vai fazer uma obra boa em você. Então não te preocupa. Estabeleça ali, eu já falei para vocês, eu estabeleço alguns irmãos que eu julgo serem irmãos espirituais. E são poucos, viu? Assim, no meu caso, que eu tenho, né? São poucos irmãos, não no caso de ser espiritual, mas são poucas pessoas que às vezes eu abro o coração, que às vezes eu converso, vocês se tornaram uma família, eu acabo falando algumas coisas para vocês aqui. São poucos. Por que isso acontece? Porque eu sei que mesmo que passarmos pelo vale da sombra e da morte, não devemos temer mal nenhum, porque Ele está conosco. Ele tem seus filhos que são ajuda como a sua vara e o seu cajado. A vara e o cajado, elas tanto servem para defender a ovelha que está sofrendo de algum agressor, como, por exemplo, uma serpente, alguma coisa. Você lembra que Davi, o que ele fazia antes de chegar a ovelha e parar? Ele começava a bater no chão, batia no chão para que as cobras, as coisas começassem a ir para longe, se assustando, então as ovelhas ficavam ali. Por quê? Porque a vara, ela tanto serve para bater na ovelha que estiver sendo fujona, mas a vara também ela serve para protegê-la. A mão que bate no bumbum da criança é a mesma mão que faz carinho nela. É a mesma mão que dá de comer, que protege. É esse o sentimento que o autor declara aqui. Por isso, às vezes as pessoas elas acabam reagindo negativamente quando estão no vale. Elas acabam abandonando o Senhor, elas acabam indo para longe do Senhor por conta de sua própria dor. Tem gente que quando está em sofrimento, passando por tribulação, não quer nem ir para a igreja. Não quer nem ir para as coisas do Senhor. Ai, não, eu estou depressivo hoje, eu estou cansado hoje, eu estou enfrentando problema, eu tive isso, não sei o quê. O irmão não vai. Tem gente que reage de forma negativa. Tem gente que, quando está passando por tribulação, acaba blasfemando contra o santo de Israel,
acaba fazendo coisas ruins. Quando, eu estou com uma vida muito ruim, eu vou fazer isso, isso e isso, longe do Senhor. Sabe? Tem gente que quando você vai falar de Deus, não, fale de tudo, menos de Deus. Não, não quero saber não. Ai, tem mãe que vai falar para o filho de Deus, Deus, não, 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 para com isso, vamos brincar, fazer, mas não quer ouvir aquilo, não quer ouvir de Deus, não quer ouvir aquela situação. Tem gente que está passando pelo vale e quando passa pelo vale não reage positivamente a, a sua tribulação, não reage positivamente ali às coisas que o Senhor está falando, mas sim reage de forma negativa. E eu escrevi a vocês aqui, falei na segunda-feira, nós não entendemos os caminhos do Senhor. E as Escrituras, elas contêm muitos exemplos dos santos que sofreram. Apesar da fidelidade de Deus ao longo dos anos, tiveram pessoas que foram consagradas ao Senhor e que passaram por tribulação. Você lembra de Paulo? Você lembra ali de Pedro, que não queria nem ser crucificado igual a Jesus, e por isso que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele achava que seria uma desonra ao nome de Deus ser crucificado igual a ele. Lembra que existem vários homens na Bíblia que sofreram, mas não negaram o caminho do Senhor. Quando você passar pelo sofrimento, não negue a Deus, porque talvez seja uma obra de Deus na sua vida. Quando você passar pelo vale, lembre-se do que o autor ali de Jó, né, o próprio Jó, escreveu. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor. Por isso, a importância de você compreender o que estamos propondo em nosso sermão de hoje e o que estamos propondo a você no dia de hoje. A nossa fé, ela precisa ser baseada a fé precisa ser baseada na emoção, ao invés de ser baseada só, ou melhor, nossa fé não pode ser baseada somente na emoção, mas sim na palavra de Deus. É um fato que tem gente que baseia a fé somente em outras coisas, senão na palavra de Deus. E eu quero propor hoje a vocês o Salmo 23 como uma base para você basear a sua fé. Bem, hoje também falei a vocês, estou quase que pregando sermão de novo. Eu falei a vocês sobre aprender mais em uma experiência no campo e na montanha. Você aprende mais quando você está no vale do que quando você está nas coisas boas. E hoje eu quero falar a vocês especificamente que nós estamos vivendo em tempos difíceis e estamos muito mais propensos a descobrir como confiar em Deus do que quando as coisas estão bem. Como é que é isso, pastor? Você começa a confiar em Deus mais quando você passa pelo vale do que quando você está bem. É isso mesmo. Quando você está bem, quando tudo está bom na sua vida, você não confia tanto no Senhor. Agora, quando você está no vale, é uma forma de você confiar mais. Tempos difíceis fazem marinheiros bons. Tempos difíceis requererão irmãos mais consagrados, irmãos que se voltem mais ao Espírito Santo, irmãos que busquem mais a presença dele. Quando você tiver em dificuldade, você precisa ter mais do Espírito. Você precisa ter mais da porção dele. E talvez Deus esteja deixando você passar por algumas tribulações para que você tenha mais dele. Mas quando tudo vai bem, parece que o irmão não lê mais a Bíblia. Quando as coisas estão bem, né? O irmão já tem sofrimento mesmo, mas quando as coisas estão bem, parece que o irmão não faz o culto familiar. Quando as coisas estão bem, parece que o irmão não estuda a palavra. Quando as coisas estão bem, parece que o irmão não entende as coisas do Senhor. Ele não lê nem a lição da escola sabatina. Parece que o irmão, quando está bem, ele não está buscando. Então, sabe o que Deus tem que fazer? Dar um vale para esse cara, para ele se tornar mais forte. Dá uma dificuldade para ele. A gente não vai matar, mas a gente quer que ele seja mais forte. Então, perceba, olhe para a sua vida e veja se, quando você está na montanha, você é tão fiel quanto você está no vale. Não, não é. Quando você está na montanha, irmãos, a pessoa ela não é tão fiel. Parece que alguns não estão buscando a presença do Senhor como deveriam. Não estão trabalhando para a obra de Deus como deveriam. E aí o irmão não trabalha, o irmão não faz, e porque o irmão não trabalha, o irmão não faz, é por isso que o irmão sofre o que sofre. Bem, vira uma bola de neve.
Por isso eu escrevi aqui a vocês que a gente aprende mais numa experiência do vale do que está na experiência da montanha. Eu vou fazer um outro sermão sobre aqueles que estão na montanha. Eu estou falando sobre o vale, eu vou escrever um sermão sobre a montanha. Mas eu aprendo mais quando estou no vale. Não importa o que aconteça, o Pai irá suprir para nós tudo. Ele me faz repousar em vales verdejantes e guia-me mansamente para as águas tranquilas, diz Salmo 23, versículo 2. É um fato que não importa o que aconteça, o Pai vai suprir para nós a necessidade. Então, em vez de confiar mais em ti, confie mais no Senhor. Em vez de depositar mais a força em você, deposite a força mais no Senhor. Por quê? Porque Deus vai suprir a sua necessidade, porque o problema não veio para te destruir, o problema veio para te fazer alguém mais forte. E você está correndo do problema, então você está correndo daquilo que Deus está preparando para que você seja mais forte. Sabendo disso, a palavra de Deus é como uma vara e um cajado. A palavra de Deus que estou falando a você é como se fosse uma vara para cutucar você, para dar uma sacudida em você, para protegê-lo também. A vara e o cajado têm esse sentimento de proteção, mas tem esse sentimento também de nos exortar. E quando eu faço esse tipo de sermão para vocês aqui, eu estou fazendo para também exortá-los. Eu não estou querendo só protegê-lo, só falar que Jesus te ama, que o vale, o Senhor meu pastor, nada me faltará, vales verdejantes. Não, não é só para isso. Mas também meu sermão tem o objetivo de exortá-lo, para que você volte para o caminho do Senhor, para que você esteja mais na presença do Senhor, para que você tenha mais coisas de Deus na sua vida. Por quê? Porque eu penso que são essas coisas que vão segurar você, são essas coisas que vão mantê-lo fiel ao caminho do Senhor. Por isso, perceba, querido irmão, que a palavra de Deus ela é como se fosse uma vara e um cajado, especialmente em épocas de dificuldade. A sua verdade pode nos proteger de fazer escolhas insensatas e confortar-nos em momentos de sofrimento. Você vai ter a palavra de Deus para que você seja mais sensato, para que você seja confortado também, mas para que você também, ao passar pelo sofrimento, passe com uma espécie de proteção. Será que você é um irmão que é insensato? Será que você é um irmão que está sofrendo? Bem, a Bíblia e o Salmo 23 têm esse poder, têm essa autoridade, têm essa força de ajudar quem é insensato. Mas também tem a força, como se fosse uma vara, de proteger, de cuidar, de confortar quem está no sofrimento. Esconda-se no Salmo 23. Esconda-se na ovelha, sendo ovelha desse bom pastor. Esconda-se sendo ali, como o texto bíblico diz, estou abaixo de suas asas, como se fosse a galinha protegendo os seus pintinhos. Esconda-se em Deus, esconda-se em sua palavra, fique no meio. O incenso que ficava dentro do templo, né, do tabernáculo, ele tinha esse objetivo de esconder Deus e, ao mesmo tempo, esconder o pecador, para que o pecador não visse tudo. Porque lembre-se que a glória do Shekinah, ela acabava queimando e corrompendo e matando aquele sacerdote que ali estava. Por isso que o Shekinah não podia ser tocado, não podia ser visto. O Shekinah era a glória visível de Deus. Então perceba, querido irmão, que o Espírito Santo, ele é essa espécie de Senhor que está no meio de nós. E eu proponho a você que chame, que clame, que tenha a presença, que busque o Senhor Espírito Santo para ele te ajudar a ter os insights, a saber o que é que você deve fazer. Sabendo disso, eu também percebo que no vale nós aprendemos mais sobre a natureza de Deus. É um fato. A gente aprende mais sobre a natureza de Deus quando estamos no vale. Sim, querido irmão. Quando você está no vale, você aprende mais sobre essa natureza. Quando você está em sofrimento, Deus se achega a você. Sua presença em nossa dor, ela se torna constante quando você se esconde nele. Então, o seu amor em nossa perda, quando você tem perda de algumas coisas, quando você perde algumas coisas, o que acontece? Deus se achega. Ontem eu estava conversando, eu vim com o irmão Walter, né? O irmão Walter é uma benção, aquele cara, eu dei valor, mais valor àquele cara. O irmão Walter é um irmão da igreja.
E nós temos uma irmã na nossa igreja que ela perdeu a filha. E a irmã perdeu a filha. E perder nunca é fácil, né? Tem alguns aqui também que perderam entes queridos, filhos também. Nunca é fácil. Mas no vale nós aprendemos mais sobre a natureza de Deus, sobre a sua presença quando estamos em dor, sobre o seu amor em nossa própria perda e a sua paciência. Deus tem paciência conosco e Ele quer que tenhamos também paciência. Será que você não acha que algumas desgraças não aconteceram com você porque Deus teve muita paciência com você? Será que algumas desgraças não acontecem com os seus filhos porque Deus também tem muita paciência? E é no vale que a gente aprende isso. Talvez alguns filhos tenham que passar por algumas situações. Quando eu digo para vocês, é assim, ó, no mundo de hoje, a gente está querendo proteger demais os nossos filhos. Eu deixo os meninos se quebrarem. E você pode me dizer, ai, pastor, o senhor deixa as coisas aí. Não, não é que eu sou doido. É que eu quero que ele se rale mesmo, para ele saber que não é assim. Não vou deixar morrer, não vou deixar matar, mas eu vou deixar ele cair. Eu vou deixar ele sofrer algumas coisas. Não, deixa ele sofrer, para ele aprender como é que é e dar valor às coisas. Porque às vezes a gente só dá valor quando perde. Às vezes a gente só dá valor quando as coisas não estão boas. Às vezes só ficamos mais fortes quando passamos pelo vale. E Deus age assim também com a gente. Eu sei que o sofrimento, ele é grande, é inerente de diversas áreas da vida, mas você tem que passar por algumas coisas, porque o seu amor, ele se acopla, ele se chega quando nós perdemos. A sua paciência se apresenta a nós quando estamos passando pelo vale. Ele pode tirar, por exemplo, o orgulho quando você está passando pelo vale. Eu lembro de um irmão, vixe, aquele irmão, só Jesus na causa. Pense no irmão orgulhoso, ele era empresário, ele tinha negócio e tal, e aquele irmão, rapaz, era um irmão xarope demais, aquele cara me dava muito trabalho. E era um irmão bom, dinheiro e tudo tinha que ser feito do jeito dele. E aí, então, você tem uma ideia, o, o sócio dele o roubou, rapaz. Aquele cara ficou com uma dívida astronômica. Eu vi aquele cara cair do cavalo. Eu vi aquele cara cair do cavalo. Aquele cara caiu do cavalo. Irmãos, eu vi aquele cara definhar, porque ele era extremamente orgulhoso, porque era um irmão bem-sucedido financeiramente. Ele ainda é orgulhoso, mas ele é bem menos do que era naquela época. Eu vi isso acontecer. E, de fato, através do sofrimento, Deus quebra a crista de muita gente, Deus quebra o orgulho de muita gente. E por isso Deus manda sofrimento para uma galera para quebrar a crista deles, para quebrar o orgulho de muitas pessoas. Então, às vezes, Deus vai trazer sofrimento para o seu parente, para o seu filho, para talvez quebrar o orgulho dele, para trazer. Quem não vem por amor, às vezes é arrastado pela dor. Se tiver consciência, se tiver sensatez, a dor vai trazê-lo de volta. Mas se for louco, nem a dor o trará. Sabe, queridos? Deus nos deixa passar pelo vale para renovar as nossas paixões por Ele, a nossa paixão por Deus. Quando o irmão perde algo muito grande, ele é renovado, ou espera-se que quando a vida passa uma rasteira nele, ele olhe para cima. Porque parece que quando o irmão está em pé, ele olha para frente, ele olha para o lado, ele olha para trás, ele não olha para cima. O irmão não é fiel, o irmão não estuda a palavra, o irmão não está ali buscando. Mas quando a vida passa uma rasteira no irmão, sabe o que acontece? O irmão olha para cima. Oh, Deus, o médico falou que eu só tenho tantos dias de vida. Oh, Deus, cura minha saúde, cura minha situação. Parece que quando a rasteira passa, a vida passa uma rasteira na gente, nós renovamos a nossa força em Deus. E por isso, os hospitais são os lugares melhores para você falar do amor de Deus, porque a pessoa percebeu que o dinheiro dela não conta nada ali. A pessoa percebeu que o orgulho dela não conta nada ali e que as coisas que ela deveria ter dado valor na vida que ela não deu, espera-se que ela está na beira da morte, no bico do corvo, ela volte para Deus. E se Deus der vida a ela, que ela volte, cuide da família, cuide das coisas que são de grande importância. Só que tem gente que não faz isso.
E espera-se que nesse momento de dor você aprenda a renovar a sua paixão por Deus, renovar o seu primeiro amor por Deus. Refinar o nosso caráter é outra coisa que você passa quando você está no vale. Você tem que refinar o seu caráter. O irmão é crente, mas o vale vai fazer ele ficar crente de verdade. O irmão vai para a igreja de terno e gravata, mas é no vale que ele tem que estar se apresentando bonito para Deus. Porque às vezes ele vai para a igreja para se apresentar bonito para os outros. Às vezes ele vai para a igreja para fazer as coisas para os outros. Às vezes ele é líder de departamento por causa dos outros, não porque ele ama a causa, não porque ele gosta de Deus. Sabe aqueles caras que ficam tirando foto quando vai dar comida para os outros? É esses caras aí. Eu já falei para os irmãos nossos não ficarem tirando foto quando forem dar comida para as pessoas lá. Por quê? Porque não estamos fazendo isso por foto. Eu sei que tem um relatório e tal, mas não estamos fazendo isso por foto. Não estamos dando sopão para os outros por causa de foto. Não estamos fazendo as coisas por causa de foto. Estamos fazendo as coisas por causa de Deus. Por isso que eu bato nisso aí. Purificar é uma outra coisa. Purificar os nossos motivos. Tem gente que vai passar pelo vale para uma coisa: purificar seu motivo. Você está virando crente por causa de quê? Qual é o motivo? Você tem que ser crente porque você ama a Deus, porque senão o céu não vai prestar para você. Você tem que ser crente não por causa dos outros, por causa do Senhor. Qual é o seu motivo de ser crente? O que está te motivando? Você está indo para a igreja, você está fazendo o que está fazendo por causa de Deus ou porque você tem medo do que os outros vão pensar? Bem, hoje é o momento para você avaliar essa passagem pelo vale. Amanhã estarei falando a você e terminando esse ciclo aqui do Salmo 23, né? Há uma maneira correta de responder à situação que você passa pelo vale. Existe alguma forma de você combater o vale? Existe alguma forma de você combater os problemas que você tem? Porque todas as vezes, e tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando como você saber receber algumas coisas. Só que amanhã eu vou propor a você o combate às forças malignas que estão dentro do seu lar. Amanhã eu vou propor a você o combate à situação dos amigos que são nocivos à sua própria vida. Eu estou propondo e vou propor amanhã a vocês o combate às coisas ruins, ou melhor dizendo, uma maneira certa de viver quando você estiver passando pelo vale. Então, amanhã eu vou dar a arma para você. Durante essa semana eu só dei escudo, eu só dei proteção, eu só te ensinei a brigar, eu só te ensinei a usar ali as coisas, mas amanhã eu vou te dar a arma para você se levantar e começar a ir para frente, para você se levantar e começar a atacar também. Por quê? Porque agora o inimigo vai começar a ter medo de você. É isso aí. Nós vamos propor amanhã a você compreender que existe uma maneira correta de você andar pelo vale, uma maneira correta de você responder à situação do vale. Quer você ter vitória? Então participe amanhã, porque amanhã nós vamos dar armamento para vocês. Que Deus os ajude, que Deus os abençoe e que os momentos do vale sejam momentos também de você refletir, mas sejam momentos de você também obter vitória. Nós teremos uma oração. E enquanto o irmão estiver orando, o irmão Francisco estiver orando, eu quero que você se una a nós também. E peça ao Senhor, Senhor, abra minha mente e meu coração. Fale comigo, Senhor, e transforme a minha vida para o teu reino. Vamos orar. Irmão Francisco, Grandioso Deus, Pai amado que habita no mais alto do céu. Graças te damos porque o Senhor é bom e as suas misericórdias dura para sempre. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo pão da vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer em nossas vidas. E nesta manhã, Senhor, queremos te pedir obrigado, porque eu sei que algumas vezes o Senhor permite que nós passamos pelo vale da sombra da morte, para que nós possamos aprender mais do Senhor. Essa mensagem vem de encontro a muitos corações aqui, Senhor, que estão aflitos, que estão angustiados, que estão perplexos com os horrores, com as coisas que estão acontecendo no mundo, ao nosso redor, na nossa vida. Mas que teu Espírito nos falou esta manhã, que mesmo em meio ao vale da sombra da morte,
Não devemos temer, porque o Senhor está conosco. Mesmo que a gente venha passar pelo vale, Senhor, o Senhor está ao nosso lado todos os dias até a consumação do século. E nós precisamos, Senhor, entender porque essa mensagem vem enviada dos céus pelo pastor Anderson. E nós somos gratos ao Senhor porque estamos aprendendo cada dia mais. Não te buscar só na bonança, mas no vale. Em todas as circunstâncias da vida, nós temos que se aproximar mais do Senhor. Então, nos ajuda porque somos fracos, pecadores. Necessitamos da tua glória, do teu Espírito Santo, para que nós possamos cumprir aqui na terra o teu propósito, Senhor. Eu sei, Senhor, que a luta é grande, mas o Senhor já venceu todas as lutas por nós. O Senhor quer nos dar a vitória. E às vezes, Senhor, é a gente que atrapalha e o Senhor nos dê a vitória. Mas que nesta manhã nós aprendemos, Senhor, que no vale é onde a gente se aproxima mais do Senhor. Nesta manhã nós aprendemos que devemos confiar mais no Senhor do que nas nossas próprias forças. Nesta manhã nós aprendemos que Teu Espírito está sempre conosco, Senhor. Abençoa, Senhor, a irmã Roseli, que ela está com os problemas dela, mas o Senhor sabe as dores, as dificuldades que ela tem. Está passando pelo vale, mas que ela possa entender que o Senhor está com ela. Quero entregar nas tuas mãos também o nosso pastor Anderson, que muitos vales ele tem passado, mas o Senhor ensinou a ele para que ele nos ensinasse que em meio ao vale o Senhor também está no meio. Quero te entregar, Senhor, nas tuas mãos todos aqui do Gol Six que estão passando pelo vale da sombra da morte. Eu não sei qual é a dificuldade, mas que eles entendam que o Senhor está com cada um deles. E no Senhor não há percas para sempre, há percas para vitórias, Senhor. Porque o que nós perdemos nesse mundo é lucro. O que nós queremos ganhar, Senhor, é simplesmente Teu Espírito Santo para estarmos firmes, inabalável em Cristo Jesus. Senhor, nos ajuda, nos ajuda a ser firmes e fortes no Senhor, porque somos fracos e pecadores. Abençoa, Senhor, cada pessoa enferma deste grupo, que Teu Espírito Santo venha com a Tua mão poderosa, curando e sarando nossas feridas. Lançamos para Ti, Senhor, todas as nossas ansiedades, todos os nossos anseios. O Senhor sabe que nós somos ovelhas medrosas, mas nós temos um pastor que cuida das suas ovelhas com muito amor e carinho. E o Senhor quer sarar nossas feridas. Então nós queremos entregar nas tuas mãos. Alguns vão trabalhar agora, Senhor. Que teu Espírito Santo vá guiando. Alguns vão ficar em casa. E o Senhor esteja com eles também. Que o Senhor nos livre de todo o mal. Que o Senhor nos ajude. E amanhã o Senhor nos desperte para mais uma vez escutar a tua voz através do nosso pastor. Nos purifica, perdoa os nossos pecados. É o que nós te pedimos, te agradecemos, não porque haja mérito em nenhum de nós, mas é em nome santo de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.